Boa tarde, estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje contaremos com a presença do secretário estadual de Saúde, Dr. André Longo, do secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, e do procurador-geral do Estado, Hernani Médici. Como de costume, o Dr. André vai iniciar com os dados do dia e em seguida partiremos para as perguntas dos jornalistas. Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua. Boa tarde ao Procurador-Geral do Estado, Dr. Hernani Médici. Nessa quarta-feira, Pernambuco confirmou 592 novos casos da Covid-19. Destes, 232 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 360 eram quadros leves. Assim, já são 14.901 casos no estado, sendo 7.876 que se encaixaram como quadros graves e 7.025 como casos leves. Desses casos graves, 1.566 evoluíram bem e encontram-se atualmente em isolamento domiciliar. Outros 2.486 pacientes estão internados, sendo 237 com diagnóstico confirmado da Covid-19 em UTIs e 2.249 em leitos de enfermaria. 2.600 pacientes já são considerados recuperados. Hoje, também foram confirmados laboratorialmente 67 novos óbitos, sendo 45 do sexo masculino e 22 do sexo feminino, de pacientes de 21 municípios. Esses pacientes tinham idades entre 32 e 94 anos e destacamos uma criança de 1 ano, portadora de um neuroblastoma, que também faleceu, teve sua morte confirmada no dia de hoje. Faleceram esses pacientes entre os dias 22 de abril e 12 de maio. 46 deles apresentavam doenças pré-existentes, 4 não tinham doenças relatadas e os demais estão em investigação pelos municípios. Com isso, infelizmente, já contabilizamos 1.224 mortes pela Covid-19 em Pernambuco. Com relação à testagem dos profissionais de saúde, que é um compromisso da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, esses profissionais com sintomas de gripe, até agora são 2.892 casos confirmados e 1.845 casos que foram descartados. Gostaria de ressaltar, mais uma vez, o grande esforço e o trabalho incansável de toda a equipe da determinação do governador Paulo Câmara para garantir a capacidade instalada que está sendo ampliada em toda a rede de saúde do Estado. A gente sabe que abrir um leito, e mais ainda nesse grande volume, é uma operação sanitária, logística e de pessoal muito expressiva e complexa, que envolve muitos esforços de muitas pessoas nas equipes, para que você possa ter compra, montagem de equipamentos, garantia de equipes profissionais, medicamentos, equipamentos de proteção individual. Tudo isso é muito importante para que a gente possa ter garantida essa expansão de leitos. Em menos de 60 dias, nós já conseguimos abrir 1.162 leitos, sendo 541 de UTI. Isso é algo inédito na história da saúde pública de Pernambuco e é a demonstração do compromisso do enfrentamento da Covid-19. Nesse contexto, eu gostaria de parabenizar, nesse momento, todos que se envolveram nisso, e aqui eu quero destacar todas as entidades filantrópicas, as organizações sociais, as entidades privadas que nunca prestaram serviço ao Sistema Único de Saúde, que se engajaram nesse esforço, também toda a rede própria da Secretaria Estadual de Saúde. Para se ter uma ideia, dessas 541 vagas de UTI, 266, ou seja, praticamente a metade, estão em unidades próprias, como o Hospital Agamenon Magalhães, que tem 44 leitos de UTI, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que tem 45 leitos de UTI, o Hospital Otávio de Freitas, com 43 leitos,
o Hospital Dom Helder Câmara com 40 leitos, o Hospital Mestre Vitalino com 30 leitos, o Hospital Getúlio Vargas com 20 leitos, o Regional de Palmares com 20 leitos, o Hospital Regional do Agreste com 9 leitos, o Procap com 8 leitos, o Correia Picanço com 5 leitos e o HBL com 2 leitos. Até o final da semana, outros 16 leitos de UTI devem ser abertos no Hospital Agamenon Magalhães, que vai somar um total de 60 leitos de UTI. Aqui, queria deixar meu agradecimento público a toda a equipe gestora do Hospital Agamenon Magalhães, na figura da doutora Cláudia Miranda e toda a sua equipe, bastante aguerrida no combate, a todos os profissionais, funcionários, todos os servidores e colaboradores que fazem o Hospital Agamenon Magalhães, eu gostaria de destacar nesse momento. Mas apesar desse grande esforço, do considerável aumento da nossa capacidade instalada, a taxa de ocupação ainda se mantém acima de 95%. E nós temos uma fila que oscila sempre um pouco acima, nos últimos dias, dos 200 pacientes. Então é muito importante que todos saibam que esse esforço do governo do Estado sozinho, ele não vai dar conta do melhor enfrentamento possível à pandemia. Essa é uma luta que precisa ser de toda a sociedade, como nós temos buscado reforçar aqui. E aí o isolamento social, o distanciamento que nós praticamos até esta semana, que já permitiu, é verdade, a redução de mais de 3 mil mortes em nosso estado, ele precisa ser ampliado para que a gente possa trazer a curva epidêmica para o nível de platô e que a gente possa trazer em seguida essa curva epidêmica para uma curva descendente, né, da epidemia. Então é esse esforço que nós estamos pedindo, né, esse esforço suplementar, esse esforço adicional que nós estamos pedindo a toda a sociedade pernambucana a partir da edição desse decreto, né, de quarentena pelo governador Paulo Câmara, que nesse momento passa por um momento educativo, mas que a partir do próximo sábado precisa contar com um apoio maciço de todas as lideranças de Pernambuco, dos prefeitos, das lideranças comunitárias, dos deputados, de todos aqueles que se envolvem direta ou indiretamente com a liderança do nosso povo, para que a gente possa efetivamente exercer nesse período de 15 dias uma maior rigidez, ficando mais em casa, evitando sair de forma desnecessária. Temos que acreditar que esses 15 dias poderão ser decisivos para a gente interromper esse ciclo de crescimento da epidemia. São 15 dias que, se nós nos dedicarmos fortemente a eles, nós poderemos ter depois um ganho em termos de tempo, né, com a volta mais rápida às nossas atividades, à normalidade possível que nós temos dito aqui. Então, fazer um isolamento, ou continuar fazendo um isolamento moderado, como nós vimos exercendo nas últimas semanas, pode fazer com que a necessidade de manter esse isolamento se prolongue para além do dia 31 de maio. Então é muito importante que todo mundo se conscientize e ajude. Se não é por contribuir com a saúde pública, como eu já disse aqui, que seja para encurtar o tempo em que nós todos vamos ter que passar em isolamento social mais rígido. Então é muito importante que você acredite nisso. O ato de ficar em casa e reforçar o isolamento e o distanciamento social é determinante para que nós possamos salvar vidas e voltar à normalidade possível, o mais rápido possível e com segurança. Muito obrigado. Vamos passar as perguntas, por favor, Camila. A primeira pergunta de hoje é para o Dr. Hernani, de Angélica Tasso, da TV Globo. Quais as regras para entregas de delivery? Bom, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os colegas secretários André Longo e Antônio de Pádua. Bem, quais são as regras para entrega de delivery? Os serviços de entrega em domicílio, também chamado de delivery, eles estão previstos como uma atividade essencial que pode continuar a ocorrer. É o item 31 do anexo 1º do decreto do governador Paulo Câmara, que instituiu
esse isolamento social mais rígido. O delivery ou a entrega em domicílio pode se dar para bens e produtos, pode se dar preferencialmente por motocicletas, certo? E em ocorrendo pelas motocicletas, o delivery, no caso a motocicleta, não está sujeita ao rodízio, certo? Se for feita por veículo, por carro, terá que obedecer às regras do rodízio. Então, basicamente é uma medida que é importante, que vai ao encontro do objetivo principal, que é o objetivo sanitário, das pessoas ficarem em casa, permanecerem em casa, e aqueles bens e produtos cheguem até as suas residências. Essas entregas podem, então, continuar a ocorrer normalmente. Se for por motocicleta, não precisa se submeter às regras específicas do rodízio. Se for por veículo, por carro, precisa obedecer às regras do rodízio. Para o secretário Pádua, Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta: na segunda-feira foi dito aqui que serviços de delivery realizados por motos poderiam circular. Hoje, o secretário Antônio de Pádua afirmou no TV Jornal Meio-Dia que motos também entrarão em rodízio, mesmo que estejam realizando serviços de entrega. O que vale em relação a entregas e a motos, já que são essas entregas que evitam muitas vezes a circulação de pessoas? Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar o secretário André Longo, cumprimentar o procurador-geral Dr. Hernani, cumprimentar todos aqui presentes. Essa pergunta talvez já tenha sido um pouco adiantada a resposta por Dr. Hernani, mas fica muito claro que as motocicletas e similares destinadas a entregas em domicílios, elas estão autorizadas a circular, independente da questão aí do rodízio. Como bem falou ele, os veículos que não são motocicletas, eles submetem a esse rodízio necessário, até porque o delivery, como também já foi explanado, ele está categorizado como atividade essencial no anexo 1 do decreto. Então, só recapitulando, as motocicletas e similares destinadas às entregas em domicílios, elas não se submetem às regras do rodízio. E a atividade de delivery, ele está categorizado como uma atividade essencial, uma atividade permitida através do anexo 1 do decreto também, que foi publicado na segunda-feira. Doutor André, Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, pergunta: há uma pesquisa que mostra que os diagnósticos de outras doenças estão comprometidos por conta da suspensão das consultas ambulatoriais e outros. As pessoas estão sendo instruídas a só sair em extrema urgência, negligenciando sintomas. Como está o Estado em relação a isso? Bom, a portaria estadual que determinou a suspensão da realização de cirurgias eletivas, consultas e procedimentos diagnósticos ambulatoriais nas unidades da rede assistencial pública e privada do Estado, ela abrange tão somente aqueles procedimentos cujas suspensões não trazem prejuízo à saúde dos pacientes. Então, nesse sentido, a própria portaria ela mantém todas as consultas e procedimentos ambulatoriais considerados inadiáveis ou de acompanhamento assistencial não passível de interrupção. E aí a gente frisa muito categoricamente, né, os casos de hemodiálise, os casos de oncologia, os casos de pré-natal, doenças infecto-contagiosas, retorno pós-operatório, além de propriamente cirurgias eletivas inadiáveis, notadamente as oncológicas, as cardiovasculares, os transplantes de órgãos e tecidos, todos que possam ser feitos com a segurança necessária. Também é importante ressaltar a importância dos municípios continuarem a garantir o funcionamento dos serviços de atenção básica em seus territórios. É certo que o momento de epidemia é um momento em que a gente quer evitar que pacientes, em especial aqueles que estejam doentes, possam se aglomerar em salas de consultório, em salas de espera de consultórios, de maneira desnecessária, porque poderia favorecer a contaminação. Mas é preciso estar alerta para sintomas, né, e procurar
o médico de confiança, o médico na atenção primária, ou mesmo o seu médico de referência em consultório, para que a gente possa minimizar os efeitos, né, desse período que estamos tendo que passar, né, sem a normalidade do serviço de saúde, até porque, em parte, isso foi necessário para que a gente pudesse garantir a assistência adequada à Covid-19. Mas é muito importante que as pessoas fiquem atentas aos seus sintomas. Já há várias iniciativas, inclusive no serviço público, para que se possa fazer as teleconsultas. Há também no serviço privado iniciativas de teleconsulta, né? Isso tudo foi normatizado a partir de uma articulação do Ministério da Saúde com o Conselho Federal de Medicina. Aqui todas as medidas foram tomadas em consonância com os conselhos regionais das profissões, em especial o Conselho Regional de Medicina, para que a gente pudesse ter esse período com o menor transtorno possível, mas garantindo segurança, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, nesse momento difícil que é o momento da pandemia. Para o secretário Pádua, o Diário de Pernambuco pergunta se os bloqueios para pedestres serão diferentes dos bloqueios para veículos e como serão essas estruturas. Acho que é importante a gente identificar que são duas ações bem diferentes uma da outra, né? Tem esses dois pilares que faz referência o decreto, que é a redução da circulação de veículos e a redução da circulação de pessoas. Então, com relação à circulação de veículos, nós montaremos e já estamos fazendo essas montagens de blitz em avenidas, em ruas das cidades que vão sofrer a quarentena a partir de sábado, que é Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço. Nessas blitz, ela é composta por policiais militares, por guardas municipais dessas cidades que também compõem. Estamos trazendo também para dentro dessas blitz o próprio Detran e os órgãos de trânsito desses municípios para atuar em conjunto conosco. Nessas abordagens serão realizadas pelos policiais e pelos fiscais. Será identificado as placas dos veículos que podem e não podem circular naquele dia. Será também exigido pelo policial e solicitado pelo policial, né, documentos comprobatórios da necessidade de circulação daquelas pessoas. Vai ser verificado também se naquele automóvel está sendo obedecido o limite máximo de pessoas ali dentro, que são 3, né, de acordo com o decreto, sendo um motorista mais 2 passageiros. Então é isso que a polícia vai fiscalizar. Se eventualmente aquele motorista ou passageiro estivesse deslocando para alguma atividade que seja uma atividade de trabalho, então é necessário que o condutor ou passageiro apresente a declaração também prevista no decreto, ou se identifique com alguma documentação que comprove, por exemplo, que ele é médico, que ele é policial, e aí sim ele ter a livre passagem. E essas fiscalizações acontecerão inicialmente em 34 pontos simultâneos dessas cidades. Elas são fixas no primeiro momento, mas elas não vão acontecer todos os dias no mesmo ponto, até para que tenha, a gente vai avaliar diariamente a movimentação, a circulação de automóveis nos municípios, identificar o maior ponto de circulação para assim ativar essas blitz. Teremos, além das blitz fixas, fiscalizações circulando nas cidades com motopatrulhamento, abordando carros que eventualmente estarão circulando com placas que não são as placas autorizadas no rodízio naquele dia, bem como fazendo a identificação de veículos e de transportes até que também não tem autorização eventual de circulação. E quanto à atividade de fiscalização de pessoas, nós montamos operações que nós estamos chamando de operações de choque, operações de presença, principalmente em grandes aglomerações de pessoas em locais já previamente identificados. E atuaremos com a Polícia Militar, fazendo inicialmente a conscientização das pessoas, até porque também a partir de sábado
todas as pessoas aqui no estado de Pernambuco, não só nesses 5 municípios, vão precisar circular, ou seja, tem a obrigação de circular em locais públicos, em lojas, em comércio, utilizando máscara, seja máscara artesanais, seja máscara descartáveis. Então, o policiamento, a fiscalização, ela vai cobrar isso e vai conscientizar a população sobre a necessidade desse uso das máscaras. Também atuarão em conjunto com o Corpo de Bombeiros, fechando comércios que não têm autorização de funcionamento, assim como lanchonetes, restaurantes, que estejam em desacordo com o decreto. Inicialmente, como eu falei, será uma ação de conscientização, mas se houver um descumprimento, uma desobediência, um desacato por parte dessas pessoas com relação a quem está fiscalizando, seja o policial, seja a autoridade sanitária, aí sim será possível utilizar o poder de polícia do Estado e, de repente, até conduzir essa pessoa para a delegacia e, eventualmente, fazer a autuação nos artigos do Código Penal, no artigo 330, artigo 331 ou 268 do nosso Código Penal. É mais ou menos as estruturas que estão sendo planejadas para essas blitz de automóveis e essas ações em relação às pessoas circulando. É bom deixar claro que a partir de sábado, a orientação é que as pessoas não podem estar nas ruas em situação que não sejam autorizadas de acordo com os serviços essenciais ali determinados pelo decreto. As pessoas estarão na rua somente circulando com a necessidade de se dirigirem a alguma atividade essencial ou indo buscar ou indo comprar alguma coisa em estabelecimentos comerciais, gêneros alimentícios, remédios, enfim, tudo que esteja dentro do decreto. Também para o secretário Pádua, a TV Clube pergunta: no texto divulgado segunda, ao todo, 34 pontos de bloqueio estarão nas 5 cidades que vão entrar na quarentena. O governo pretende aumentar esses pontos? Por exemplo, Camaragibe e São Lourenço da Mata só estão com 1 ponto de bloqueio cada cidade. Desde segunda-feira que nós iniciamos o planejamento, a partir de ontem, terça-feira, nós já iniciamos a execução dessa parte educativa das operações. Então, temos até sexta-feira realizando blitz e fiscalizações de pessoas nas ruas a título de educativo, de conscientização. Nós temos hoje capacidade operacional para 34 blitz fixas, simultâneas, de fiscalização veicular, além de uma quantidade também igual de fiscalizações de locais de aglomerações. Nós temos, além de todo esse efetivo, e aí são mais de 600 policiais, somente policiais militares, que serão empregados nessas fiscalizações, além de bombeiros militares, que diariamente disponibilizarão cerca de 40 ou 50 bombeiros militares para essas atividades. Temos ainda a participação das guardas municipais, que vão atuar conosco nessas blitz. Então, não que seja um número definido 34, isso pode ser ampliado à medida da necessidade. Eu volto a dizer também que não somente os policiais militares que vão ser dedicados a essas fiscalizações terão essa possibilidade de fiscalizar. Todo o efetivo da Polícia Militar, todo o efetivo da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, eles têm essa condição, têm essa autorização legal de também fiscalizar qualquer medida sanitária que esteja sendo descumprido. Então, Camaragibe, São Lourenço, sem dúvida, pode ser ampliado o número de blitz, o número de fiscalizações realizadas nos municípios. Pedro Alves, do G1, pergunta para o Dr. Hernani: já que funcionários de farmácias e mercados, serviços essenciais, não estão incluídos no rodízio de carros, os empregadores são obrigados a adotar esquema de rodízio nos plantões também, ou essa organização fica por conta do próprio empregado? Haverá algum canal de ajuda para essas pessoas? Em relação a essa questão do rodízio, não há qualquer distinção entre empregador e empregado. Isso é um critério que é indiferente para o rodízio. Então, aquelas atividades essenciais, quem estiver trabalhando numa atividade essencial que não esteja na lista de exceção do rodízio, terá que submeter ao rodízio. O ideal, realmente, é que esses estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, uma farmácia,
o responsável pela farmácia, ele faça a jornada dos seus trabalhadores, ele organiza essa jornada conciliando com o rodízio dos veículos, no caso daqueles empregados ou do empregador que se desloca utilizando o veículo próprio. Essa organização, quem vai e que vai, isso é uma questão interna do empregador com o empregado, um ajuste interno que deve ser estabelecido entre eles, observadas, claro, todas as normas trabalhistas, mas não há nenhuma distinção. Então, tanto o empregador como o empregado terão que obedecer à regra do rodízio. No que diz respeito a um canal de ajuda, existe o site oficial do governo nessa questão da pandemia, que é o www.pe-contra-coronavírus.gov.br. Nestes sites estão relacionadas as principais dúvidas, não é? As dúvidas e as respostas, os esclarecimentos. A gente está buscando alimentar esse site diariamente, condensar, consolidar todas essas dúvidas, não é? E no final do dia colocar uma equipe de servidores que vão alimentar o site. Nesse site também, a partir de amanhã, haverá um link para a pessoa que tiver dúvida, por exemplo, um trabalhador que esteja nessa situação, um trabalhador que se dirija à farmácia, se estiver com alguma dúvida, ela envia essa dúvida, que será respondida pela nossa rede de ouvidoria e também será indicado um telefone, isso é tudo a partir de amanhã, que a dúvida, inclusive, pode ser esclarecida até mesmo por telefone. Também para o Dr. Hernani, Matheus Sucar, da TV Tribuna, pergunta: a lei que autoriza o Estado a apreender os veículos que estão circulando de forma irregular na quarentena já foi aprovada pela LEP? Se não tiver sido aprovada, isso não vai enfraquecer o decreto de quarentena? Foi bem, o projeto de lei foi enviado na segunda-feira em regime de urgência, como não poderia deixar de ser, e está sendo discutido, debatido na Assembleia Legislativa do Estado. Ontem houve, inclusive, a primeira sessão, o primeiro debate na Comissão de Constituição e Justiça, e ela está sendo aperfeiçoada, detalhada, debatida, e tudo indica que será aprovada na próxima sexta-feira, para começar a valer no sábado. Caso não seja aprovado e não seja introduzido, vamos dizer assim, no nosso conjunto de normas, essa sanção específica da apreensão dos veículos irregulares, ou seja, da apreensão dos veículos daqueles condutores que tentarem infringir uma medida sanitária que está prevista nesse decreto, não obstante toda a orientação que a gente vem colocando, a gente vai aplicar as sanções, as penalidades já existentes atualmente. E quais são elas? São justamente aquelas que o secretário Pada acabou de falar, que é enquadramento no artigo 268 do Código Penal, que diz que aquele que infringir uma medida sanitária, não é, baixada pela autoridade pública, poderá estar sujeita à prisão. E também, eventualmente, o crime de desacato. Isso, obviamente, se a pessoa insistir em transgredir, em violar a norma sanitária. Diego Barros, da CNN Brasil, pergunta para o secretário Pádua: como funcionará a fiscalização em coletivos? Qual o esquema planejado para controle de acesso de passageiros e qual a capacidade máxima? E quando a capacidade estiver esgotada, qual a orientação aos rodoviários? A gente tem que partir do pressuposto também que todos os passageiros dos coletivos, a partir de sábado, também terão a obrigatoriedade de utilizar as máscaras. Então, é partindo desse pressuposto que já no terminal onde ele vai embarcar no ônibus, já vai haver ali uma fiscalização inicial, seja por parte do policial militar que está ali fazendo a sua ronda, está fazendo a sua fiscalização, seja até mesmo pelos fiscais que trabalham nos terminais integrados. É importante a gente também dizer que, eventualmente, que as pessoas que embarcam nos ônibus, não nos terminais, mas em paradas de ônibus espalhadas aí pela cidade, também deverão estar usando as máscaras. E as empresas de ônibus e os motoristas, eles também são colaboradores e fiscalizadores a utilização das máscaras. Então, se um passageiro ele sobe num coletivo sem máscara, aquele motorista, aquele cobrador que está ali fazendo o seu trabalho,
ele também vai orientar e vai fazer com que o passageiro ele coloque a máscara. Se de repente houver essa desobediência, o fiscal, o motorista, o cobrador, ele pode até acionar o policiamento mais próximo para fazer a retirada desse passageiro de dentro do coletivo. É um trabalho integrado, né, que precisa não somente desse reforço do Estado, mas a participação também da iniciativa privada fazendo essa fiscalização. Mesmo porque os ônibus eles já têm a determinação, por meio de decretos anteriores, para somente circular com a quantidade de passageiros sentados, que é outra coisa que a gente tem que lembrar. Então, além da utilização de máscaras, os ônibus eles só podem circular com sua capacidade de pessoas sentadas. Se eventualmente isso extrapolar, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através das suas empresas e do próprio consórcio Grande Recife, tem a possibilidade até de fazer multa, de aplicar multa nas empresas de ônibus que estiverem descumprindo essa medida. Então, a ideia nossa é sempre orientar, é sempre conscientizar o passageiro de que é necessário, é obrigatório a utilização de máscara, bem como a própria empresa respeitar o número de pessoas sentadas ali dentro do coletivo. Para o doutor André, Ana Clara Reis, da Universitária FM, pergunta: familiares dos pacientes internados na Brits de Albuquerque reclamam da dificuldade de conseguir informações sobre os parentes. Segundo o hospital, o Serviço de Acolhimento Familiar presta informações diariamente das 13 às 16 horas. Mas os familiares reclamam que os boletins chegam atrasados e incompletos. Também foi solicitado que as famílias levassem material de higiene para a unidade, pois estaria em falta. O que dizer sobre essas questões? Bom, o Estado ele criou um programa, o Visita.com, que busca aperfeiçoar, né, esse canal entre as unidades hospitalares e os familiares. A Brits de Albuquerque em breve estará com esse serviço disponível para aperfeiçoar esse relacionamento entre o hospital e os familiares dos pacientes que lá estão internados. Então, na verdade, nós procuramos lá a Brits, né? A Brits é um serviço novo, como todos sabem, né? Tem menos de 2 meses de funcionamento. E a gente tem buscado acompanhar e aprimorar, né, os serviços lá sempre que surge algum problema. Mas o hospital ele tem todos os dias, né, com a participação de profissionais de serviço social, de psicologia, das 13 às 16 horas. É um programa de acolhimento, né, dos familiares e repassa, né, as informações dos pacientes nesse horário aí. E como disse, vamos buscar aperfeiçoar esse programa com a implantação do Visita.com lá, que deve ocorrer nos próximos dias. Em relação a essa questão de material de higiene, não é material de higiene para a unidade, mas todas as unidades elas acabam por oferecer aos familiares a oportunidade de trazerem alguns bens de item, né, de higiene pessoal do paciente, como escova de dente, shampoo, eventualmente algum creme que queira utilizar no paciente para que isso possa ser oferecido ao paciente. Mas não trata-se de insumos básicos para a atuação, né, no hospital. E além disso, né, se houver alguma vulnerabilidade social do paciente, a própria unidade busca, através do serviço social, também fornecer esses itens, né, para alguns casos específicos. Então é um compromisso nosso, né, aprimorar esse processo de relacionamento entre hospitais e os seus pacientes e os seus familiares, para que a gente possa ter uma comunicação mais célere possível, inclusive usando as ferramentas de tecnologia que estão sendo disponibilizadas a partir de doações. Aqui a gente quer agradecer muito, né, um conjunto de empresários que doou tablets. A gente está nesse processo de expansão do programa do Visita.com para todas as unidades, através do treinamento dos profissionais, em especial de assistentes sociais, psicólogos, mas também temos que reconhecer muitos médicos se engajaram também nesse processo, né, muitos profissionais também, fisioterapeutas, outros profissionais, enfermeiros, que se juntaram nesse grande esforço, já que a doença traz esse componente maior também, que é um componente muito triste, né, que é o componente do isolamento, né, de dificultar a visita, né, de impedir as visitas presenciais.
Isso realmente é um dos componentes mais difíceis, né, do enfrentamento dessa doença, que é o afastamento do paciente de seus familiares, e nós estamos atentos a isso para melhorar esse processo. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta para o secretário Pádua. Há algum plano para fiscalização das feiras livres e largos comerciais, onde se observam ainda as aglomerações e muita gente circulando? As feiras livres, na realidade, elas continuam com autorização de funcionamento, né? Elas estão elencadas ali entre aquelas atividades consideradas essenciais. Então, as feiras livres, especialmente em Recife, Jaboatão dos Guararapes, em Olinda, em Camaragibe e São Lourenço, que é onde vai acontecer especificamente a quarentena a partir de sábado, elas continuam com autorização de funcionamento, como eu falei. E para esses locais que a gente sabe que tem grandes aglomerações de pessoas, está pensado sim o planejamento da operação Choque de Ordem, a exemplo do que fizemos na semana passada em Afogados, que é justamente um trabalho integrado da Polícia Militar com o Corpo de Bombeiros, no caso de Recife, com a CTTU, com a DIRCOM, com a Vigilância Sanitária do Estado, com a Vigilância Sanitária do município, com o PROCON, todos integrados fazendo tanto uma ação de conscientização quanto uma ação fiscalizatória nesses locais. A gente tem que ter essa visão de que a partir de sábado as pessoas estarão na rua somente para circulação. Nós não queremos que as pessoas estejam ali paradas, seja fazendo jogo de dominó, seja jogando outro tipo de jogo, atividade que não seja dinâmica, que não esteja ali circulando. Todas essas atividades que não estejam previstas aqui no decreto, elas serão, de alguma forma, orientadas as pessoas a retornarem para seu ponto de origem. A gente também pede para que as pessoas que circulam nas feiras que evitem aglomerações, ou seja, que também utilizem as máscaras, até porque vai ser um item obrigatório, e que as pessoas que circulem nos bairros, elas deem preferência a buscar as feiras próximas a seus bairros, ou ali mesmo no seu bairro, para que evitem ir para outros bairros, procurarem feiras que não são efetivamente dentro da sua área ali, mais próxima de sua residência, justamente para evitar essa aglomeração de pessoas, que é tudo o que a gente não quer. Então está sendo pensado essas operações, já, como eu falei, já foi feito esse trabalho piloto na semana passada, foi muito positiva essa ação, então é uma ação que a gente vai multiplicar aí nesses locais de grandes aglomerações. Também para o secretário Pádua, Priscila dos Santos, da Folha de Pernambuco, pergunta: quantos agentes irão compor o efetivo que irá atuar nas fiscalizações e como eles estão sendo orientados para atuar nas abordagens? A partir de sábado, na realidade, desde que a gente começou esse trabalho educativo, né, ontem, fazendo as blitz, fazendo as fiscalizações, todo o nosso policiamento, seja policial militar, seja policial civil, seja corpo de bombeiros, eles têm essa autorização para abordarem ou para fiscalizar qualquer pessoa em situação de desacordo com as medidas sanitárias impostas. Então, a gente tem todo esse efetivo que faz o policiamento ordinário, que também poderá fazer essas fiscalizações, e temos grupos de policiais já pré-determinados para a realização das blitz e dessas medidas de ações de choque em locais de grandes aglomerações. Para essas atividades específicas, nós temos aí aproximadamente 600 policiais militares diariamente que vão ser empregados nessas ações, a exemplo de fiscalizações e aglomerações, e outras ações que já vêm sendo desempenhadas, como, por exemplo, a fiscalização da orla, das orlas, das praias, da proibição de funcionamento de parques. Some-se a isso todo o efetivo também que vai ser disponibilizado pelas prefeituras, através das guardas municipais, através das forças de segurança municipais, que também serão empregadas nessas ações. Então é um grande efetivo, é um grande esforço que está sendo feito pelo governo do Estado para cumprimento dessas determinações de medidas sanitárias já a partir de sábado. Para
O doutor Hernani, a Rádio Jornal, pergunta: que ação específica, a partir das novas medidas, foi pensada pelo governo de Pernambuco para a população em situação de rua que, por necessidade, se aglomera pelas calçadas? Será permitida a distribuição voluntária de alimentos, por exemplo? E há alguma nova ação do governo voltada para tal população, já que mudaram também as regras para a circulação de pessoas? Bom, é uma pergunta muito importante. Não só será permitida a distribuição voluntária de alimentos, como, na verdade, será incentivada, né? O objetivo nosso é que essa rede de voluntariado ela se intensifique, né? Inclusive, no próprio decreto, há um dispositivo que tem a ver, que tem relação com o assunto, né? Lá no artigo 14, a gente, de início, esclarece que, por óbvio, a restrição à circulação de pessoas não se aplica a catadores, por exemplo, e a pessoas em situação de rua. Não é? As pessoas que estão nessa situação, que é um exemplo da desigualdade social, estrutural e histórica do nosso país, e em Pernambuco não é diferente, que essas pessoas, elas, por não ter como não estar ali, certo? Não podem ser orientadas, por exemplo, a voltar para casa, porque justamente que não tem estão na rua, em situação de rua. E tem esse artigo 14 e uma outra norma que diz o seguinte, que os municípios, né, os cinco municípios que compõem a área da quarentena, vamos assim dizer, com o suporte do governo do estado, deverão prestar atendimento e orientação às pessoas em situação de rua e em condições de vulnerabilidade social, seguindo, claro, as recomendações das autoridades de saúde. Então, tem um outro dispositivo que diz respeito aos servidores do próprio Estado, e aí eu digo servidores no conceito absolutamente amplo, os contratados, os terceirizados que estão prestando assistência social, certo? Esses servidores, inclusive, nessa atividade, eles estão na situação, na relação de exceção do próprio rodízio. Então, todo dia, a gente está incentivando e intensificando as medidas que cabem ao governo para que essa rede de voluntariado, de entrega, sobretudo, de alimentos para essa população em situação de vulnerabilidade social, ela ocorra com mais frequência. No que diz respeito a medidas adicionais, pós a quarentena, coisa de 1 hora, inclusive, a coordenação do gabinete de crise estava em reunião com os secretários que compõem as pastas da assistência social, doutores Clóvis e Sileno Guedes, e a gente vai aumentar os pontos de acolhimento, né, aqueles pontos de acolhimento que já há, pontos de atenção ou de acolhimento que já há no município de Recife, Jaboatão e Olinda. No município de Recife fica ali no Armazém 14, onde essas pessoas elas recebem produtos de higiene, têm a oportunidade de tomar um banho, recebem alimentação, ocorre distribuição de cestas básicas e está assim planejada uma ação específica quanto ao abrigo, né? A oportunidade das pessoas terem como dormir e pernoitar durante esses próximos 15 dias. Vitor Araújo, da Rádio CBN, pergunta para o doutor André. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 e disse que vai debater hoje com o ministro da Saúde a possibilidade de o medicamento ser prescrito também para pacientes com quadros leves. Qual a posição do governo de Pernambuco sobre isso? Se o Ministério recomendar o uso também para pacientes leves, o Estado vai seguir a orientação? Bom, primeiramente, lamentar profundamente a exploração política desse tema. O governo de Pernambuco foca na ciência, foca nas evidências científicas, que é o que devem orientar o debate sobre a utilização ou não de uma medicação que poderá ser importante, né, desde que fique comprovado em algum estudo de maior importância, né, que a sua utilização em casos leves da doença tem uma melhor relação entre custo e benefício, né? Benefícios e riscos é o que devem ser medidos, né, para a gente poder definir claramente uma política pública de saúde para a utilização de uma medicação. Então, eu não conheço, né, qual é a motivação, né, da presidência da República, mas imagino,
né, que deva ser o melhor para os pacientes, né? A gente espera que haja esse tipo de compromisso, né? E a gente espera que prevaleça, né, como deve sempre prevalecer, a ciência, né, e que não prevaleça a política. Nós temos que entender que o uso dessa medicação, ela tem alguns efeitos colaterais. Eu não sou um especialista em infectologia, mas sou especialista em cardiologia, e muito me preocupa a utilização dessa medicação, né, de forma indiscriminada, sem que haja uma avaliação mínima do ponto de vista cardiológico, porque sabe-se que em alguns casos, em especial em alguns pacientes que têm alteração do eletrocardiograma, né, poderá haver um maior risco de morte súbita nesses casos. Então isso tem sido apontado em alguns estudos preliminares. Há muita gente falando em relato de caso, de que haveria melhora, mas isso tem sido contestado pelos primeiros estudos que têm sido apresentados. Então, de forma bem sucinta, a gente não reconhece ainda evidências científicas que orientem a utilização da hidroxicloroquina ou da cloroquina para casos leves da Covid-19. É preciso dizer que essa é a política hoje que orienta o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde distribuiu medicamentos, mas no protocolo do Ministério, essa medicação está disponível apenas para uso hospitalar, né, para usos em casos de síndrome respiratória aguda grave. Então é preciso, né, ter muita cautela em passar a adotar algum protocolo clínico, né, para casos mais leves, e a gente pede muita prudência, né, dos profissionais, mas a gente vai sempre respeitar, e aí eu acho que isso é fundamental, e a gente tem conversado com o Conselho Regional de Medicina, sempre respeitar a prescrição do profissional médico. Se ele faz um juízo de valor, de que naquele caso específico, né, há o benefício da utilização da hidroxicloroquina, seja isoladamente, seja associada à medicação que ele achar, como azitromicina, como alguns têm falado em zinco, a prescrição médica ela é soberana, né, deve ser respeitada pelos gestores, deve ser comunicada dos riscos ao paciente. Esse paciente tem que consentir, né, e sabendo dos riscos, passar no debate com o médico a fazer a referência se vai utilizar ou não. A gente lamenta muito que algumas pessoas tenham passado a distribuir hidroxicloroquina, né, em alguns lugares inadequados, né. Acho que isso já está sendo alvo da investigação do Conselho Regional de Medicina, porque tinha participação, infelizmente, de alguns profissionais de saúde, inclusive médicos, né, num programa que precisa ser melhor avaliado, né, para que a gente possa ter as mínimas condições de segurança, né, na utilização de medicamentos como esse. Mas, repito, a prescrição médica, né, ela deve ser respeitada, e o médico, com certeza, vai sempre pesar os riscos e os benefícios na utilização dessas medicações. A última pergunta de hoje também é para o Dr. André e é da Rádio Folha FM. O governo do estado está fiscalizando o funcionamento de abrigos para idosos públicos e particulares. Há registro de mortes nesses locais? Esses casos de abrigamento, né, de idosos, eles são da alçada dos municípios. Nós temos buscado acompanhar, né, através das nossas gerências regionais de saúde, né, através da nossa vigilância em saúde do estado, né, e temos observado algumas ocorrências. A mais recente registrada foi a de São Bento do Una, onde a gente percebeu lá um surto. Fomos comunicados ontem pela prefeita lá de São Bento do Una, a prefeita Débora, e nós estamos em contato desde ontem lá com a Secretaria Municipal de Saúde, através da GERES, apoiando, né, através da vigilância em saúde aqui do estado, com a testagem, com o aprimoramento lá
da vigilância desses casos para o devido isolamento, eventual necessidade de tratamento. São normalmente pacientes, pessoas vulneráveis, né, que precisam de uma atenção especial e de redobrar cuidados de higiene. Isso a gente tem alertado desde as primeiras informações que passamos aos municípios. As gerências regionais de saúde têm procurado reforçar essa mensagem, né, do máximo cuidado nessas populações mais vulneráveis, em especial naquelas que estão em equipamentos públicos como esse, públicos ou privados, né, de asilamento, especialmente de idosos, mas também há uma preocupação muito grande com as pessoas privadas de liberdade, que o nosso Departamento de Saúde Prisional também tem acompanhado, para que a gente possa estar bastante vigilante e atuando, né, com a maior precocidade possível quando da detecção de casos nessas populações mais vulneráveis. Estamos encerrando agora mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa noite.